verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. O trecho que eu acabei de falar é do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, versículo 4, faz parte do discurso escatológico de Jesus. E ele inspira o tema da nossa conversa hoje no programa Diversidade. Nós vamos falar sobre trabalhos sociais e ajudas humanitárias. Para isso eu convidei para a conversa o presidente do Compaz Juiz de Fora, o Conselho dos Pastores de Juiz de Fora, o pastor Charles Marçal, e o padre Geraldo Dones, vigário episcopal da Caridade. É um prazer recebê-los. Obrigado, Maria. O prazer é meu. Eu queria que vocês começassem falando, cada um a sua representatividade, como é que funciona o trabalho de missões, o trabalho social, se aqui em Juiz de Fora, dentro da Arquidiocese, primeiramente, padre, ele é organizado, vocês têm uma estrutura para fazer esse trabalho. Como a Marisa já falou na introdução, existe esse vicariato episcopal. Então, o bispo no meio é um padre, no caso agora sou eu, estou começando esse trabalho e eu procuro organizar, unir, conversar, dialogar com todos os trabalhos sociais. São muitos, não tem nem a conta, nós não temos um catálogo. Vamos agora trabalhar para ter esse catálogo até para facilitar. Praticamente toda paróquia tem algum trabalho social, voltado para aquelas necessidades mais urgentes, morador de rua, insegurança alimentar. Alguma paróquia tem um trabalho com complementação escolar, né? Nós ajudamos a 2 fazendas da Esperança, que é fazendas para tratamento de dependentes químicos, uma em Bom Jardim e outra em Guarará. Então, para lá que a gente envia quando encontramos pessoas nessa que queiram, né? Então, esse é um trabalho amplo, bonito, muito importante, né? É um trabalho que, graças a Deus, não tem nada de proselitista, servimos a todos, né? Com muita alegria. O trabalho dos moradores de rua tem ronda praticamente diária, né, atendendo e tal. De vez em quando rezamos também, quando isso é possível, né? Então, é um trabalho bonito. O vicariato reúne, não é um trabalho de coordenação, mas de acolhida e de diálogo para a gente ajudar um ao outro. É onde chega, é um canal de comunicação onde chega. Nós temos uma reunião uma vez por mês, onde reunimos todas essas pessoas, vem umas 100 pessoas e tal, que trabalham diretamente com o trabalho social. Pastor Charles, e nas igrejas evangélicas em Juiz de Fora, isso é organizado ou cada igreja tem autonomia de fazer os trabalhos à medida que cheguem, ou as causas humanitárias mesmo? De igual forma, né, a igreja evangélica hoje, que tem uma diversidade muito grande de denominações, cada uma desenvolve a sua estrutura. Algumas bem estruturadas, outras ainda não muito estruturadas, mas... no geral, nós procuramos fazer aquilo que foi uma ordenança de Cristo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, fazer a ele o que a gente espera que ele faça conosco, né? E como o padre disse, são tantos trabalhos que a gente não tem como mensurar, né? Não tem como pontuar ou quantificar, né? Cada denominação, cada pastor, ali na sua autonomia denominacional, ele vai procurar fazer ali a sua obra social e tentar suprir aí a carência que muitas vezes o Estado não consegue dar conta, né? Falta recurso, às vezes, até mesmo, né? Com certeza. Quando a gente fala de causa humanitária, a gente está vivendo essa questão da Venezuela, que é muito forte. Isso chega até a Igreja Católica, chega até a Igreja Evangélica de Juiz de Fora, pedido até mesmo por meio de missionários, de pessoas que pedem para que as pessoas aqui de Juiz de Fora se mobilizem para ajudar lá na questão da Venezuela? Nós estamos acolhendo aqui, já tem várias famílias. Olha que legal. Existe já uma pastoral, né, um trabalho específico para acolher essas famílias. Estamos tentando empregos, resolução de documentos. É o padre Luiz Eduardo, que também está em Benfica, ele que é o assessor, que ajuda. Acho que tem umas 30 ou 40 famílias que ele já tem ajudado. Às vezes aparece em São Mateus, onde eu trabalho, né, para um trabalho mais de uma ajuda de emergencial. Para ir lá na Venezuela, né, é uma coisa mais complexa. Mais complicada. Né? Nós estamos fazendo no Haiti, porque houve, com a presença da brasileira, houve um canal, então já mandamos umas 4 ou 5 equipes no Haiti, que é o país mais pobre das nossas Américas, né? Com um trabalho muito bonito. As pessoas vão e voltam enriquecidas. Em vez de dar, elas recebem, Sim. porque é curioso, né? Sim. Quando você se dispõe, Deus tem um retorno imediato
E o haitiano é extremamente feliz, alegre, mesmo com tanta dificuldade. Ensina muito a gente. Ensina muito, Um tempo que eu vivi fora do Brasil, eu tive contato com muitos trabalhos humanitários no Haiti. É incrível como que... É verdade. Né? Impressionante a experiência do povo lá. E conheci recentemente aqui em Juiz de Fora também um venezuelano trabalhando. Ele estava lá trabalhando e realmente tem chegado, então, esses grupos, né, padre? É muito importante esse trabalho, porque é de inserção deles, porque às vezes a gente acolhe durante um tempo, dá comida, da casa, mas eles precisam de retomar a vida, né, padre? Verdade. E a igreja evangélica chega também, tem chegado esses pedidos de ajuda, às vezes até mesmo via missionário, né, pastor? Com certeza. Algumas denominações maiores possuem, inclusive, missionários mantidos, né, pela igreja brasileira, lá na Venezuela. E, inclusive, algumas questões políticas, né, que tentam impedir lá a pregação do evangelho, o anúncio da palavra. Essas questões são discutidas, sim, aqui e, como disse o padre, né, às vezes a gente ir lá é complicado, mas a gente pode enviar, né? E, com certeza, as ofertas, dízimos, né? A minha igreja, a qual eu faço parte, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo, existe o departamento de missões. Então, uma porcentagem que a igreja arrecada vai para o departamento de missões, que ajuda a manter, não só manter, mas também abrir igrejas fora do país, né? Nós temos uma paróquia em Óbidos, na Amazônia. Então, é isso que eu ia falar, vou trazer para o Brasil muito bonito, também. Mantemos 2 padres lá, atualmente tem 2 padres e nas férias, então vão sempre grupos de jovens. Tem sido para nós um enriquecimento imenso, né? Porque é outro estilo, outra cultura. Então, os padres que vêm voltam renovados e trazem muitas novidades. Então, é uma parceria já antiga, de mais de 10 anos, mas ultimamente ela aprofundou. Tem sido muito importante esse nosso pé lá na paróquia em Óbidos, na Amazônia, né? A gente está falando sobre as causas humanitárias que estão fora do Brasil, né, padre? Mas a gente falar do Brasil também, a gente tem diversas realidades, às vezes até no próprio sertão, dentro de Minas, que precisam, que às vezes as igrejas também são acionadas para esse tipo de trabalho, né? Isso chega também, pastor, os trabalhos missionários também são feitos em projetos aqui no Brasil, a modelo do que o padre citou aqui, da questão da Amazônia? Com certeza, nós temos um trabalho muito forte por todo o país, mas em Minas, especialmente, a gente se concentra ali no Vale do Jequitinhonha, norte de Minas. É uma região muito pobre. Aquela região mais necessitada ali, porque é interessante que parece que é uma regra, né? Quanto mais carente, mais aberto está para receber a palavra, né? E nós temos investido bastante, né? Já chegou anos da gente levar 14 carretas de alimentos, fazer uma distribuição, mas a gente não simplesmente entrega o alimento, né? A gente também leva ali uma palavra de conforto, uma palavra de orientação. Às vezes vão profissionais voluntários para que a gente possa fazer um impacto social naquela região. E no final a gente distribui, né, mantimentos e muitas vezes deixamos uma igreja aberta ali para que tenha uma estrutura também e um acompanhamento posterior a este impacto. Sim, a gente teve recente, a gente viu uma mobilização, a gente como jornalista, muito grande quando teve a tragédia recente no Brumadinho. E aí todo mundo, e isso é muito interessante, por isso que eu gosto muito da presença de vocês, cada um a sua representatividade, porque nessa hora é união, né, padre? Assim, não tem nenhum discurso de ódio ou intolerância, todos estão juntos para atender aquela necessidade, né? Vocês fizeram trabalhos em Brumadinho também? Praticamente todos os padres foram a Brumadinho, até o bispo foi umas 2 vezes, um trabalho de escuta das pessoas, porque houve no início em Brumadinho aquele turismo de catástrofe que estava machucando muitas pessoas. Então os padres foram lá para escutar e foi maravilhoso essa escuta, né? Passaram lá alguns dias, né? Foi logo depois que aconteceu. Então foi uma experiência bonita. Eu não fui, estava meio doente, mas os que foram voltaram muito enriquecidos com a experiência de escutar e dar a chance das pessoas falarem. Estava toda a família traumatizada praticamente, nenhuma família ficou isenta na cidade. Então foi uma experiência bonita que a gente viveu
nesse momento De um dessa acompanhamento, catástrofe, desse às vezes. crime, né? Eles preferem falar crime. Crime, Eles não, é verdade. eles não gostam que a gente fale catástrofe. Foi um crime quando aconteceu, porque estava previsto e ninguém cuidou, alguém devia ter cuidado, né? Se trata como um crime ambiental. É um de crime fato, ambiental, né? e humano, porque os funcionários estavam trabalhando ali debaixo da barragem e ela estava condenada. Então, É verdade. É isso verdade. as pessoas, elas mesmas corrigiram a gente, porque a mídia informa e você pega. Elas falaram, não, padre, nós sabíamos que isso ia acontecer, a gente não tinha o que fazer. Então houve um crime, isso foi premeditado, infelizmente. Sim, sim. É difícil trabalhar esses trabalhos, comover até mesmo os fiéis dentro das igrejas para trabalhos assim, padre? É difícil levantar. Eu quero os dois falando. E o pastor vai dizer também dentro da igreja como que vocês fazem isso para levantar as pessoas, porque precisa de dinheiro, mas também precisa de pessoas envolvidas. Igual chega uma família da Venezuela, às vezes, por onde um tempo é aquela coisa emergencial, onde eu vou colocá-los, né? E como que se comove o coração das pessoas igual, vou colocar na sua casa, eu posso? Como é que vocês fazem isso aí, com esse meio de campo? Hoje em dia nós estamos vivendo uma era diferente, né? Uma geração. Antigamente nós fazíamos os aniversários dos nossos filhos em casa. Hoje não, você quer fazer um aniversário, uma festa social, você vai alugar um salão, né? As pessoas hoje não se visitam muito, as pessoas não têm muito essa prática de levar para a sua casa, né, o desconhecido. Já não leva nem os de casa, os domésticos, dirá os desconhecidos. Mas, na medida do possível, eu creio também que o padre há de concordar comigo, aqueles que são fiéis mesmos, aqueles que são ativos dentro da sua fé, eles são receptivos. Eles são solícitos, né? Quando vê alguém precisando, querem ajudar, né? Então, a maioria que frequenta uma igreja evangélica, quando é feito o apelo, eles estão ali prontos para poder receber essas pessoas, ajudar, até ir, né? Para poder dar ali um conforto, um suporte, um apoio. Sim, sim. É a mesma experiência, chamando as pessoas, atende imediatamente. Quando há essas situações de emergenciais, né, como no frio, como uma enchente, logo as pessoas respondem imediatamente. Existem aqueles que são devotados, né, a esse trabalho, né? Por exemplo, os que visitam os doentes nos hospitais todas as semanas ou todos os dias, né? Eles não esquecem, né? Então, aqueles também que atendem as famílias que estão em situação de risco alimentar, que todo dia vem pedido. Então ele vai, visita, sempre tem pessoas dispostas a fazer isso, né? E como você falou, né? É o que Jesus vai nos perguntar. Tive fome, você me deu de comer. Tive sede, estava nu. Então muitas pessoas colocam isso aí. Claro que há um grupo, como a Igreja Católica tem muita gente, né? A igreja tem 300, 400 pessoas. Talvez tenha alguns ali que vão só para o culto e vão embora, mas a maioria não. A maioria quer fazer alguma coisa silenciosamente, sem aparecer, e é isso que vale mais, né? Sim. Se a sua mão direita não sabe o que fez a esquerda. É verdade. É até um tema legal, porque a próxima pergunta, vocês acreditam como líderes, né, religiosos, que as pessoas nascem com essas aptidões, ou isso ele é desenvolvido ali dentro do seio das igrejas? Eu digo porque eu tenho um filho e hoje eu queria vê-lo envolvido talvez numa causa assim, mas existem pessoas que realmente, de fato, padre, o senhor acredita que nasce com, ou vocacionada, ou de alguma maneira, para fazer esse tipo de trabalho? Os dons são diferentes mesmo, o Espírito tem um só e os dons são diferentes. Biblicamente falando, Paulo fala muito sobre os dons e que as pessoas têm atribuições específicas dentro da igreja, né? Com certeza. Eu creio que a empatia, ela pode ser vivida por todos, né? Jesus, ele foi o maior psicólogo que existiu na face da Terra. E o princípio da psicologia é você aplicar a empatia. Porque se eu não me colocar no seu lugar, eu não vou conseguir interpretar o seu comportamento. O que levou você a me tratar dessa forma? Será que eu antes não lhe tratei de igual forma? Será que eu não provoquei, eu não estimulei essa resposta sua? E Jesus veio nos ensinar isso.
faça ao próximo o que você espera que faça com você, né? E a lei da semeadura, ela não está atrelada à religião, ela está atrelada a tudo, ao universo, né? Você plantou uma semente, a terra vai te dar uma árvore. E aquela árvore vai te dar frutos, e aquele fruto, novas sementes. Então, o que eu faço hoje, amanhã, com certeza, se não eu, os meus filhos, meus netos, estarão colhendo do que eu plantar. Talvez algo ensinado mesmo, por isso que às vezes as igrejas ensinam, porque além dessa questão talvez, né, dos dons, né, padre, a pessoa envolvida naquele ambiente, ele possa desempenhar melhor essa atividade, né? Na igreja católica tem a crisma, né, que o jovem assume aí 13, 14 anos, oficialmente, né, o apostolado dele. Então nessa hora a gente fala com ele, olha, é hora de você fazer pelo menos um estágio no serviço pastoral, né? Ou de visita, né? ou de, no caso, ajudar os senhores que fazem a ronda noturna, que é muito bonito o trabalho da ronda noturna, de levar um cobertor, levar uma sopa quentinha, né? Porque você vê a situação do outro, isso que você está falando, é que ele está naquela situação, eu estou bem, mas aí eu vejo, poxa, eu poderia estar naquela situação. Quem sabe eu posso ajudá-lo de alguma forma? Quem sabe aquele seu olhar, aquele seu toque não vai ser alavanca para tirá-lo daquela situação lá, né? Sim. Então, acho que você falou do seu filho, e para os jovens é muito importante isso, porque você fica preso no mundo da internet e tal, só da tecnologia, mas tem as pessoas, você não pode esquecer delas de forma nenhuma. No céu não vai ter tecnologia, mas as pessoas vão estar lá. Então você tem que se preparar para aquela vida eterna lá, né? E a sensibilidade, a empatia. A gente ganha com essa troca também, né? Sem É quase, dúvida. eu acho que talvez uma necessidade nossa, que às vezes a gente, ao longo da humanidade, foi se perdendo, né? Dessa relação mútua ali e tal. Uma coisa que me preocupa muito, e quero aproveitá-los aqui, tratando desse assunto, a questão do morador de rua, por exemplo. Eu tive experiência de morar 12 anos em Belo Horizonte, e isso era muito comum lá, e a gente via as igrejas envolvidas com isso. E Juiz de Fora, eu tenho percebido um pouco disso, eu não tenho dados, mas se cresceu ou não, mas eu não via tanto, e hoje eu tenho vindo, e eu sei que isso, tenho visto isso, é um problema do crescimento da cidade. Né? A cidade está crescendo, a gente aqui acaba sendo uma referência para cidades próximas, né? Porque tem quadro, tem estrutura. Como trabalhar essa questão, de que forma que as igrejas podem ajudar, até mesmo o poder público, nessa questão, que é uma questão séria também, humanitária, né? Eu vim em Belo Horizonte, depois o pastor fala, o ônibus de dar o banho. O banho é muito importante para o morador de rua, porque sem o banho ele não vai ao hospital, se ele está doente, porque não aceita, sem o banho ele fica mais discriminado, tomando banho, trocando a roupa, então o banho é fundamental. Já muda totalmente, né, padre? Eu comecei a dar o banho na igreja, mas os vizinhos não gostaram, porque chegaram 40 para tomar banho. Então existe uma demanda, o poder público aqui, acho que está com dificuldade ao local, né? Houve alguma coisa. Então aí agora eles vão fazer um ônibus que é melhor, o ônibus desloca, agride menos a população, porque realmente, se eu estou correndo com 4 moradores, mas se vem 40, começa a incomodar. Sim. Mas é um trabalho muito necessário, né? Muitos, ali está a dependência química, que você tem que estar próximo para ajudar. Longe você não vai ajudar, tem que chegar próximo, conversar, aí alguns começam a ter confiança e tem a chance de sair daquela situação. Essa área de dependência química, moradores de rua, é minha especialidade, eu lido com isso. E sexta-feira agora eu me emocionei, eu chorei mesmo. Eu estava no meu carro ouvindo o meu programa de rádio, que já tem alguns anos que eu não faço, 1 ano e meio mais ou menos que eu não faço, porque eu agora deleguei para outras pessoas fazerem. Quem estava fazendo o programa de sexta-feira era o Anderson, que é membro da minha igreja hoje, e que há pouco tempo, há 4 anos atrás, morava na rua, debaixo da ponte ali no Manuel Honório, e ficava ali em frente à Receita Federal pedindo dinheiro para usar crack. E durante 1 ano, mais ou menos, eu passei ali, depois do meu programa de rádio, e eu dava R$10 a ele. E ele inventava muitas desculpas para tirar aquele valor de mim. Mas eu dizia para ele, olha, eu sei que você vai comprar a pedra. Eu estou te dando para você comprar a sua pedra. E eu criei um vínculo com ele ali, até que ele aprendeu a confiar em mim. E quando então ele confiou em mim, um belo dia encontrei ele à noite, chamei para lanchar e ele abriu o coração.
E eu falei, olha, se você quiser, eu tiro você da rua. E ele aceitou, então eu internei numa clínica, ele ficou 4 meses lá, quando saiu, eu ia todos os dias à sua casa, levava para o programa de rádio, e ele foi ali, né, convivendo, e enfim, hoje, 4 anos depois, ele está casado, tem o seu apartamento, tem o seu carro, a sua filha, a sua família, e foi ressocializado completamente. Eu conheço o Anderson, acho que a gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo na TV legal. Câmara. Realmente é um exemplo maravilhoso, assim, né, da gente... Porque a questão do morador de rua, ele envolve essa multiplicidade, né, como o pastor citou, geralmente ele tem alguma dependência química associada. Não é um trabalho simples de fazer, né? Que eu acho que o poder público depende muito do trabalho de vocês para isso, né? Porque às vezes não tem como só recolher, tem que ressocializá-lo, tem que inseri-lo, como o pastor fez, dar uma expectativa de vida, né, no dia a dia. É comprovado cientificamente que a recuperação das drogas é muito difícil. A dependência química, psíquica, né, e até mesmo biológica, ela é uma grande barreira, né? Então, se você não entrar com um cunho religioso, é praticamente impossível. Você pode medicalizar, e aí você vai fazer um tratamento paliativo, mas vai ser só por aquele momento, né? É o que as pessoas dizem aí, que a droga ou o vício não tem cura, mas pela palavra de Deus, sim, tem cura. Sim. Essa questão a gente está vendo como o padre falou dessa discussão do local onde teria-se o abrigo. E isso é muito revelador, porque a gente vê naquele momento que, de fato, ninguém quer perto dele. Ninguém quer perto Ninguém deles. quer. A gente se autoexamina, porque eu também não estou julgando ninguém para onde está indo perto do abrigo. Eu também não sei como eu reagiria. Se a gente e é um estivesse teste ali. para a gente, até mesmo para quem se diz cristão, né? Para todo mundo. O que a gente pensa, na verdade, sobre isso? Porque não é tão simples de se resolver, né? Envolve o poder público, mas também assim que precisa desse amparo da religião trabalhando nessa questão, né? E como é no dia a dia trabalhar com isso, acaba que vocês assimilam um pouco desses problemas que chegam e às vezes não tem solução assim rápida, né? O caso de um morador de rua, às vezes, o senhor citou o exemplo do Anderson, não é da noite para o dia, mas é a fé que move vocês a acreditar que vai ser diferente? Como é que é esse trabalho? O fato de tratar humanamente já modifica muito. O fato dele saber que ele tem um banheiro para usar, modifica muito. Então, todas as nossas igrejas poderiam viabilizar o banheiro para ele usar, já seria muito bom. Sim. O meu está aberto lá, eu gosto que o banheiro de São Mateus seja um banheiro público. É o que eu uso também, faço questão de usar. É o mesmo banheiro que ele usa e qualquer outra pessoa, é o banheiro da igreja. Mas é muito bacana ele saber que ele tem um banheiro limpinho para ele usar. Como se ele vai no mercado, um banheiro limpinho. Então, para ele sentir em casa, ele está na rua, mas ele pode ter um reforço. O cachorrinho dele também pode ir, também tem um cachorrinho. Então, isso é uma coisa que nós podemos fazer, mudando. A igreja é pública, Jesus deixou para ela ficar aberta mesmo. Não deve ficar fechada, é só a gente ter certos cuidados. Está ali alguém disponível, então... O tratamento, olhar com humanidade, isso é a empatia, é a porta. Então eu posso ir algo mais, posso abrir o coração, quem sabe encontrar a alavanca de Deus para sair dessa situação, né? Sim. É uma coisa que está ao alcance de todo mundo. Um exercício diário que a gente talvez deveria fazer, né, padre? Exatamente, acho isso. Com certeza, a sociedade ela precisa se desarmar desse preconceito, né? E encarar o próximo como um irmão. A oração do Pai Nosso, ela, na verdade, é um estilo de vida para nós. Quando Jesus nos ensina, ou ensina os discípulos a orar Pai, a palavra Pai, ela é muito forte. Você chamar Deus de Pai, você está se colocando debaixo dele, ou seja, você está se colocando na condição de filho. Quem manda é o pai ou o filho? É o pai, quer dizer, ele é soberano, ele é autoridade sobre a minha vida. E todas as vezes que um filho faz um gesto, na maioria das vezes ele lembra o pai. Muitas vezes quando eu passo a mão no cabelo, quando eu falo, a minha mãe diz, olha, você fez igual o seu pai agora. Então, será que nós somos parecidos com o nosso pai? E a segunda palavra, nosso. Quando eu digo que ele é meu pai e é seu pai também, eu estou dizendo que você é minha irmã.
Então, veja bem, os 10 mandamentos estão embutidos aqui, né? Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, enfim, eu vou guardar um tempo para me dedicar a Ele, eu não vou tomar o nome dEle em vão, né? E quando eu digo nosso, poxa, eu não vou cobiçar você, eu não vou adulterar com você, eu não vou matar você, eu não vou roubar você, eu não vou levantar um falso testemunho contra a tua vida. Os 10 mandamentos estão embutidos em 2 palavras apenas. E esse é o estilo de vida que o Senhor deixou para todos nós. Sim. O Evangelho é cheio de ensinamentos. A parábola do bom samaritano, eu acho que se eu estou fazendo a leitura certa, porque eu estou diante de especialistas, eu acho que, pelo menos eu leio aquilo e eu penso, poxa, o próximo não é alguém que é só alguém da minha família, ele está querendo ensinar isso. Alguém da minha religião, o próximo é alguém que passa do meu lado precisando de alguma coisa. Se todo mundo talvez entendesse isso, é isso mesmo? Pode ser um venezuelano. Pode ser. Eu tenho até medo de falar, e foi difícil falar esse versículo, tamanha responsabilidade de falar um versículo perto de vocês, né, e são líderes, mas assim, a gente tenta ao máximo, talvez, eu acho que às vezes falta uma visão ampla de como a gente pode mesmo ajudar no dia a dia, às vezes em coisas simples, né? A gente vê, a gente se toca às vezes com questões que passam, a crise humanitária, que ao longo da humanidade sempre existiu, né? As igrejas sempre socorreram em momentos, mas às vezes, como a gente está citando aqui, casos do dia a dia, a causa do morador de rua, né? Que pode ir tocando os corações de todo mundo e todo mundo ajudar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que a maior forma de impossibilitar a ajuda humanitária é transformando as minorias em forças antagônicas. É colocando minorias contra minorias. Né? Minorias que eu digo no sentido qualitativo e não quantitativo. Quando você faz isso, e infelizmente é o contexto que nós vivemos hoje, né? As pessoas têm se colocado umas contra as outras, isso impede muito, isso é uma grande barreira para uma ação social, uma obra social. E é aí que eu acho que é importante o cristianismo, que é importante, né, a igreja. O papel da igreja entra como uma incisão. É no momento que a gente cliva isso, é que a gente consegue, então, desenvolver um bom trabalho social. Porque se você rotula o outro diferente de o mal e o demônio, aí você justifica ele ser eliminado. Uma visão maniqueísta da vida, né? É o que a gente viu acontecendo por aí. Que está na parábola do bom samaritano, porque os dois, o sacerdote e o levita, consideraram aquele lá, quem sabe é um bandido, né? Quem sabe, não vou tocá-lo. Saíram longe, tiveram medo, receio, né? E o bom samaritano fez ao contrário, né? Fez 10 coisas. Lucas anotou 10 gestos. Nós não precisamos fazer 10, mas um está ao nosso alcance. Talvez ele fez para isso. Alguma coisa sempre qualquer um pode fazer. Um telefonema, um olhar misericordioso, qualquer um pode fazer. Mas como a gente tem uma prevenção ou um preconceito, a gente se bloqueia. A gente se justifica não fazer. Ah não, a culpa é dele. Eu estava em Roma estudando e um morador de rua disse, padre, o senhor me ajuda a comprar um cachorrinho? Mas rapaz, você não tem comida para você? Ele disse, não padre, todo mundo tem pena de cachorrinho, e é verdade. Eles dão para o cachorrinho e eu vou comer também. Olha e só. É verdade, é revelador. O cachorrinho mantinha, tem que ser cachorrinho. Quando ele ficava grande, ele ou dava ou abandonava. Porque cachorrinho, quem não tem pena de um cachorrinho? Porque o cachorrinho não tem culpa de nada, ele tem. As pessoas, mas o cachorrinho não tem culpa, então eu ajudo quem não tem culpa. Mas é terrível pensar assim, né? Sim. Inclusive, Jesus usa a parábola do bom samaritano, né? Porque os samaritanos não conversavam com os judeus. Então, o levita e o sacerdote que passaram por ali, com certeza eram judeus. E não fizeram nada para aquele que seria o próximo, né? Que estaria bem próximo deles. E aquele de onde não se esperava, o samaritano, é que teve misericórdia e o alcançou, né? É verdade. Então, isso é o que nós temos que fazer. E muitas vezes a gente é surpreendido, de onde a gente não espera é que vem
Verdade. né, as nossas ajudas, né? É verdade. Obrigada pela participação de vocês, foi Tá bem, ótimo Marisa. compartilhar Obrigado um você pouquinho do também. trabalho que vocês Obrigado. fazem no dia a dia. Tá bem. E motivar as pessoas, eu acho que o Isso. importante é isso, a gente ser motivada a mudar a forma de ver. Com Obrigada. certeza, nós que agradecemos.